Bom, pessoal, hoje eu estou trazendo esse vídeo para vocês mostrando um review dos livros que eu comprei no último mês de setembro, né? Várias pessoas pediram para eu fazer um review, mostrar a estrutura do livro e o que eu ando lendo, né? Talvez seja interessante para vocês se inspirarem, porque são livros não da área do libertarianismo, são livros que não se referem diretamente ao libertarianismo, né? Eu julgo muito importante ler diversas áreas do conhecimento, né? Não ficar só no libertarianismo, porque o libertarianismo, na realidade, ele é uma área muito pequena, né? É uma área muito pequena do conhecimento. Então a gente tem que estar sempre procurando expandir os nossos horizontes. Então, bom, vou mostrar para vocês primeiro o Trivium e o Quadrivium que eu adquiri. Basicamente, o Trivium e o Quadrivium, eles formam as sete artes liberais, né, da educação clássica. Basicamente, o Trivium, ele se refere à lógica, gramática e retórica, né, e são artes ligadas à mente. Pode perceber, gramática, como a gente consegue entender a linguagem, né, as palavras e entender o que a gente está lendo e escrevendo. A lógica é como a gente vai pensar de forma correta, né? Então, como é que a gente pode não ser pegos por falácias e tal, em relação à linguagem. E a retórica é como a gente pode expressar, né? Como a gente pode nos expressar em relação à linguagem, tá? E já daí no Quadrivium, são quatro artes mais ligadas já à matéria, né? Ao universo, né? Aritmética, geometria, música e cosmologia. No caso, podem perceber que essas quatro se referem a coisas de fora da mente, né? Então a gente pode perceber dois focos diferentes em cada um deles, mas que juntos eles compõem, digamos que, uma base educacional para uma pessoa. Então, se tu tiver um bom entendimento do Trivium e do Quadrivium, tu vai ter uma base sólida em termos de educação para seguir o teu aprendizado nas outras áreas. Eu não li ainda os livros, né? Eu só estou dizendo que eu sei por cima de cada um. Então vamos começar pelo Trivium aqui. Dá para perceber que ele tem uma estrutura muito boa. O livro é meio grande, tá? Ele é grandinho. E ele é bem bonito, ele tem um relevo aqui. Esse símbolo é bem interessante. Fazer uma análise, né? E ele não é capa dura, mas ele é forte. Ele é firme, digamos assim. E as páginas dele são bem grossas, a folha. Então, para quem gosta de fazer anotação, não vai ter problema. Eu gosto um pouquinho só, né? De fazer anotação. E vocês podem ver que as letras dele são bem grandes também. Então é um livro que a edição dele parece que está muito boa. A gente pode perceber que os exemplos que ele dá, eles vão ficar dentro dessas caixinhas, né? Que é algo bem legal. Então vamos dar uma olhada aqui no sumário dele. Ó, entendendo a natureza e a função da linguagem. Legal. Então o Trivium ele vai tratar das artes liberais, né? Ele vai explicar um pouco, pelo visto, do que se trata, né? Natureza e função da linguagem. Isso aqui, meu Deus, não tem como não ser importante, né? A gente que interpreta a realidade através da linguagem, não tenha dúvida que isso é muito importante. Gramática em geral, os termos e seus equivalentes gramaticais, definição e divisão, proposições e sua expressão gramatical. Proposições agora já vamos estar entrando na lógica, né? Proposição são aquelas asserções que têm valor verdade, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Ahn, Relações de proposições simples, silogismo simples, silogismo que já vai apresentar o que a gente herda de Aristóteles, né? Relações de proposições hipotéticas e disjuntivas, falácias, né? E um breve sumário da indução e composição e leitura. Então vocês podem ver que são assuntos assim bem focados, né, na linguagem, o que é muito interessante. Eu tô louco para ler esse livro aqui. O Quadrivium agora, ele trata, né, da aritmética, geometria, música e da cosmologia, e ele tem a mesma estrutura de edição do Trivium, tá? Eles são bem parecidos. Ele também é grande, eles têm o mesmo tamanho, ó. Apesar de que o Quadrivium é um pouco menor em número de páginas. O Trivium tem,
em torno de 316 páginas. Não é tanta página. Vocês podem perceber que o fato dele ser grosso assim mostra o quão grossas são as páginas dele, né? São 300 e poucas páginas e ele é bem grosso. E o quadrivium é um pouco menor de, de espessura, mas ele tem mais páginas, tá? Ele é maior em termos de conteúdo. Tem 400 páginas. Mas apesar dele ter mais páginas, o quadrivium, vocês podem perceber que ele é cheio de figuras, olha. Ele faz muitas referências a imagens e figuras, o que eu achei incrível. Tem várias muito interessantes. Olha só, isso é muito legal. Então, o Quadrivium, ele tem algo diferente do Trivium, que ele tem esse resumo aqui na orelha, e ele fala um pouco das referências do Trivium e do Quadrivium. Ó, o Trivium tá ligado à verdade, beleza e bondade, né? E os temas e tal, e o Quadrivium aqui. No Trivium não tem isso. Vamos ver o sumário agora. Livro um número sagrado. Então eu imagino que, como a gente viu aqui agora há pouco, ele fala um pouco sobre o símbolo dos números, o que os números significam, né? O que o 1, 2, 3 até o 10, o que eles significam? Será que até o 10 ou 11 talvez? Eu não li ainda. Vamos ver aqui. 11, 12. É até o 12 aqui os números. Legal. Geometria sagrada, sólidos platônicos e arquimedianos, hormonógrafo, isso eu não sei o que é, os elementos da música, um pequeno livro da coincidência do sistema solar. Então são conteúdos bem interessantes e o fato dele ter essa estrutura grande e uma qualidade grande na página é muito importante para esse livro porque ele tem muita figura e muita imagem, né? Então ele precisa dessa edição que é muito boa para ser bem feito. Bem legal. Bom, agora mostrando rapidinho os últimos 4 livros que eu comprei, que é basicamente a coleção do Mário Ferreira dos Santos, tá? Que tem da Realizações. É uma coleçãozinha de 4 volumes até o momento, né? Começando no Filosofia da Crise, Filosofia da Afirmação e Negação, Filosofia e Cosmovisão e Análise Dialética do Marxismo. O Mário Ferreira dos Santos, pessoal, eu ainda não li ele, mas o que eu já sei, ele é para ser um dos maiores, se não o maior filósofo que o Brasil já teve, tá? E ele é muito pouco conhecido. Eu sei que em vida ele teve pouquíssima ajuda de outras pessoas e até do próprio Estado, né? Não recebeu nenhum apoio. E, e ele não ficou muito conhecido, infelizmente. E por isso eu acho que a gente tem o dever de avaliar, né, esse filósofo e dada a grandiosidade dele, realmente procurar espalhar a palavra dele, né? Se ele realmente é o maior filósofo do Brasil. Então, ele merece muito mais ser conhecido, né? Merece muito mais reconhecimento. Então, começando no Filosofia da Crise, nessa edição aqui, tá, dos livros do Mário, eu já notei uma edição bem diferente do Quadrivium e do Trivium, tá? É da mesma editora, é Realizações, mas os livros do Mário, eles são tipo num papelão, assim. Eles dão a impressão de que eles, cara, num futuro aí eles vão vir a ir estragando mais rápido que os outros. Porque o material da capa e da contracapa não parece ser tão resistente. Ele é um pouco menor também. Então, no Filosofia da Crise, a gente pode ver aqui que ele vai apresentar o conceito de crise, né? E qual que é a relação da crise com o ser humano. Vai falar sobre a ontologia da crise, dialética da crise, né? A crise ao longo da história. Depois ele vai falar um pouco de São Tomás de Aquino, aqui, a moral segundo São Tomás de Aquino. Então vocês podem ver que ele é um filósofo assim que parece ter lido muita coisa. Estruturas tensionais, e no final vai ter uns textos críticos aqui. Então isso é a filosofia da crise.
Filosofia da afirmação e negação. Bom, as edições elas são muito parecidas, né, em termos de estrutura do livro, né, e qualidade da capa e tal. Então não preciso repetir. Filosofia da afirmação e da negação vai ter esse livro. O interessante desse livro é que ele é em forma de diálogos, como era com Sócrates e Platão. Olha só, ele é todo em forma de diálogos. Não sei se até o final, mas pelo visto a maior parte do livro é em forma de diálogos, o que é muito interessante. Ver um filósofo brasileiro utilizando essa estrutura de argumentação, né? Então ele vai falar sobre ceticismo, relativismo, idealismo. Provavelmente ele refuta, ele deve fazer uma refutação claríssima do ceticismo, do relativismo, do idealismo. Então, para quem está procurando esse tipo de coisa, com certeza vai encontrar nesse livro aqui. Vai falar sobre a verdade também, coragem, sobre os universais, sobre Deus, matéria, criação, metafísica. Então, esse livro aqui parece ser incrível. Os assuntos são incríveis, assuntos muito importantes. Depois a gente tem o Filosofia e Cosmovisão, que eu imagino ser um livro mais da teoria, assim, do Mário, né? Eu não li ainda, mas eu imagino, bom, pelo sumário aqui dele, ele já começa fazendo definições, vai explicando conceitos. Conceito, fato, comparação, identidade, semelhança, diferença, razão, experiência, espaço, tempo. Então, na parte 1 desse livro ele dá uma introdução à filosofia geral. Então, de repente, é um livro interessante para quem está querendo entender um pouco mais de filosofia em termos gerais, né? Depois ele fala um pouco sobre cosmovisão, visão geral do mundo, né? Princípios da razão, conceitos da razão, dualismo antinômico, estética e ética aqui no final. De novo, alguns textos críticos. A edição interna desse livro aqui parece ser bastante boa. Apesar de eu ficar um pouco decepcionado em relação à qualidade externa, né? Eu esperava livros de capa dura, uma edição mais elaborada para um filósofo tão importante, né? Mas é o que a realização está nos oferecendo, então. E o último aqui é o Análise Dialética do Marxismo. Esse livro ele foi editado e publicado pela Realizações um bom tempo depois dos outros três, tá? Então, ele é mais recente. A gente pode ver aqui que ele vai falar bastante sobre Marx, né? Fala também sobre Proudhon e Engels. E pelo visto ele faz um apanhado geral da teoria marxista, né? Ele fala um pouco sobre o Estado, sobre a teoria marxista. Ele também fala um pouco sobre ditadura e liberdade. Ele fala sobre libertários e anarquias, mas eu imagino que não nos termos, no significado que nós usamos hoje em dia. Vai falar sobre socialismo. Vai falar sobre análise decadialética. Isso eu não conheço, não sei exatamente o que é. Estou bem curioso para ler esse livro aqui. Bom, pessoal, é isso. Esses são os novos livros que eu estou pretendendo ler nos próximos dias. E provavelmente eu vou falar sobre o que eu achei deles depois que eu tiver lido. De repente eu faço algum vídeo, alguma coisa, se vocês acharem interessante, falar um pouco sobre esses livros não relacionados ao libertarianismo de forma direta, né? Mas também muito importante para uma vida de conhecimento e em busca da verdade, né? Não só libertarianismo. Deixe no comentário aí, por favor. E é isso aí. Muito obrigado.